que são os embeddings e por que eles são importantes para as aplicações de IA generativa? É o que a gente vai ver nesse vídeo hoje. Então, fica até o final que a gente vai ver como gerar os embeddings, o passo a passo para a gente chegar até lá e como a gente vai usar ele no contexto de uma aplicação de IA generativa. Vamos lá. Bom, do começo. Embeddings são representações numéricas de conteúdo, sejam eles textos, imagens, áudio e vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar mais de texto, tá? Que é o caso mais simples de utilização, mas esses conceitos podem ser expandidos também para esses outros tipos de conteúdos. Então, os embeddings eles vão ser essa representação numérica de um determinado texto. Mas não é que ele faz uma conversão entre as palavras e determinados números. A ideia dos embeddings é que ele represente a relação entre as palavras, que são processadas em várias camadas, até que esse vetor consiga representar o significado de uma determinada frase ou de um determinado trecho de documento. Quando a gente precisa encontrar o documento ou aquele trecho que tem o significado mais parecido com o que a gente quer, a gente, em vez de fazer a procura por texto, a gente vai fazer a procura por esse vetor. E é daí que a gente usa o termo de similaridade de vetores. Quando eu tenho vetores similares, os textos são similares também em sentido, não só em palavras, mas sim em significado. E essa é a ideia dos embeddings. Então, a partir de uma representação numérica, a gente procurar outros conteúdos que sejam similares àquele que a gente está procurando e com isso a gente poder depois utilizar esses conteúdos para enriquecer os prompts lá que a gente vai submeter aos modelos de LLM. Então, para começar, a gente vai entrar aqui no Jupyter, a gente vai ver o passo a passo até a gente chegar na geração do embedding e no final a gente usar esse embedding dentro de uma base de dados, tá? Então, dentro desse notebook aqui, a gente vai ter aqui as dependências, então a gente vai usar aqui uma library transformers que vem da Hugging Face, também PyTorch, vai ser importante para esse caso aqui, tá? A próxima coisa que a gente vai fazer é, eu tenho uma frase e a gente vai gerar os tokens dessa frase. Nesse caso aqui eu vou usar o tokenizer, né, o tokenizador, o que vai dividir esse texto em tokens da BERT. A BERT é um dos modelos de linguagem, um dos primeiros que foi utilizado mais largamente, desenvolvido pelo Google. E a gente vai usar uma base pré-treinada que vem do Hugging Face, tá? Que é esse BERT Base Uncased, tá? Então eu vou rodar, eu escolhi uma frase aqui. E aí ele vai usar essa frase para gerar os tokens. E aí a gente vai ver aqui que nesse caso ele pegou cada palavra e separou cada palavra em um elemento aqui de um array de strings. Não necessariamente os tokens vão ser um a um, assim, cada palavra é um token. Há casos em que ele vai juntar palavras, há casos em que ele vai separar partes das palavras em tokens diferentes. Então os tokens eles são muito importantes porque é com base neles que toda a cobrança, principalmente dos modelos proprietários, vai ser feita. Então, legal, a próxima coisa que esse tokenizador pode fazer é converter esses caras em ID. E aí a gente vai ver que palavras elas acabam tendo o mesmo número aqui dentro desse cara. O tokenizador o que ele faz é, cada um desses tokens vai receber uma numeração. E se eu precisar, eu posso voltar ela para o formato inicial. Então aqui eu vou fazer o decode desse token. E aí ele voltou para a frase inicial. Só que isso aqui não é ainda o embedding. Então isso aqui é só o que vai ser colocado como entrada do modelo de geração do embedding. Então legal, a gente vai começar a gerar o nosso embedding. Para isso a gente vai escolher um modelo, né, para fazer a geração desse embedding. Entrando aqui no Hugging Face, onde a gente tem esse ranking aqui dos modelos, né, que geram os embeddings, a gente consegue ver a performance dele. Na data aqui que eu estou acessando, por exemplo, o modelo que tem a melhor performance é esse BGE Large N, mas vejam que ele é um modelo que gera um número grande de dimensões, 1024, e ele é um modelo grande também em tamanho, né, o que significa que ele vai consumir mais recursos para gerar os seus embeddings, tá? Então é importante pesar tanto a performance, o tempo, o tamanho do modelo, com o tanto de dimensões que esse modelo vai gerar, né? Quando a gente gera o embedding tem um número de dimensões ali dentro do vetor, e nesse caso aqui o BGE vai gerar, esse BGE Large N vai gerar um vetor de 1024 posições. Há vetores menores, a gente pode ver, por exemplo, aqui o BGE Small N, que gera 384 dimensões, né? Vetores de 384 dimensões. Então são vetores menores, mas aqui o importante é vocês analisarem não só a performance, não só qual é o melhor, mas sim também qual é o tamanho do modelo e qual é o tamanho do embedding que vai ser gerado, tá? No nosso caso aqui eu vou utilizar esse modelo E5 Small V2, tá? Então qualquer modelo de linguagem que a gente tem, a gente pode usar ele para gerar os embeddings, e eu vou usar esse aqui porque ele é pequeno, ele gera um vetor de 384 dimensões, e ele é rápido e está acessível aqui no Hugging Face, tá? Então esse é o cara que a gente vai usar. Voltando aqui no Jupyter, então, o que a gente vai fazer é, eu vou gerar a primeira tokenização da palavra, nesse caso aqui eu vou partir de um outro modelo, eu vou usar, como eu falei, o E5 Small V2, e vou gerar uma nova tokenização. Legal, ele me gerou aqui os input IDs, os token ID types e o attention mask. Todos esses caras aqui eles vão ser importantes mais pra frente, tá? A gente vai rodar novamente esse cara, só que agora dentro do contexto do modelo. Tá? Então eu vou instanciar um modelo e aí eu vou passar o resultado dessa tokenização, aqui eu estou usando mais parâmetros, para dentro desse modelo. E aí a gente vai ver o retorno do modelo que vai gerar os embeddings. Legal, ele já rodou aqui e aí a gente vê que a gente estava esperando um vetor de 384 dimensões, mas a gente está vendo que ele está gerando bastante coisa aqui, né? Então vamos dar uma olhada aqui no primeiro elemento. Ele é um array de arrays, então vamos dar uma olhada no primeiro elemento aqui. Tá, esse cara ele tem
Vamos ver o tamanho dele. 23. Então, se a gente lembrar lá em cima, ele gerou um array com 23 elementos, que são os 23 tokens que eu tinha lá no começo. E esse, vamos pegar o primeiro token aqui, ele tem 384 posições. Ou seja, para cada token que a gente gerou lá no começo, daquela frase, ele gerou um vetor de 384 posições. Vamos dar uma olhada aqui nesse cara. E aí aqui sim eu tenho um vetor numérico aqui, né? Então com esses floats aqui, é de 384 posições. Se eu tenho um vetor de 384 dimensões para cada um dos tokens, como é que eu converto isso em um vetor para a minha frase toda aqui, que embuta lá dentro todo esse significado? Aí a gente vai para o próximo passo, que é chamado de pooling, tá? É onde a gente vai comparar e pesar todos esses vetores de cada um dos tokens e gerar um token único, tá? Bom, para fazer isso, a gente vai usar uma função. Esse código está disponível no Hugging Face. A gente vai criar essa função chamada average pool, que é onde esses vetores vão ser pesados. Então, legal, criei aqui uma função e aí, nesse momento aqui, eu vou gerar os embeddings, tá? Então, legal, aí aqui ele já me gerou alguma coisa mais interessante. Ele gerou um vetor dentro de outro vetor, mas não tão grande igual, não eram tantos vetores. Então, já está um pouco mais simples aqui. E aí, o próximo passo é a gente normalizar esse cara. E aí, a gente vai ver que o primeiro vetor aqui, e depois a gente fazer a normalização, ele fica com esse menos 5.5 aqui no primeiro elemento. E o último com menos 2.29. É justamente esse, então, é o vetor que representa aquela frase lá no começo. Se eu pegar outra frase e submeter ao mesmo modelo, ele vai gerar um vetor semelhante ou não, dependendo do conteúdo da frase. E é com base nisso que a gente gera. Pode parecer confuso ou complicado esse processo. E o que dentro do Hugging Face existe? Sempre que a gente tem os modelos, e dentro desses modelos a gente tem essa tag aqui, Sentence Transformers, basicamente o que a gente precisa fazer é especificar um modelo e chamar um model.encode com o texto. E se eu quiser ter mais do que um texto, eu posso fazer o encoding de vários textos da mesma maneira, tá? Então, eu vou chamar aqui essa função para o mesmo texto, então é a mesma frase que eu coloquei lá no começo. Legal, ele já gerou. E aí eu vou comparar aqui o embedding que ele foi gerado. Então, se a gente ver aqui que é o 5.500, se a gente olhar com aquele vetor anterior, e tá lá o 5.500, só para confirmar, a gente vai olhar o último também, que é o 2.2934. 2.2933 é bem próximo, mas a ideia é essa mesmo, que eventualmente ele vai ter pequenas variações. Então, legal, a gente viu aqui como é que a gente gera um embedding passo a passo para um modelo que eu não tenho, eventualmente, o Sentence Transformer. Isso pode acontecer, de a gente encontrar modelos no Hugging Face que não tem o Sentence Transformer, então tem que usar o primeiro método. Se ele tem o Sentence Transformer, fica tudo mais simples. Bom, agora que a gente já sabe como gerar os vetores partindo desses modelos de linguagem, a próxima coisa que a gente vai fazer é armazenar esses vetores todos dentro de uma base de dados para que depois a gente possa fazer a busca por similaridade. E aqui a gente vai usar o método que o Astra usa. O Astra é um serviço baseado no Apache Cassandra que tem suporte a Vector Search. Então, é ele que a gente vai usar para armazenar os vetores e depois fazer a busca por similaridade, tá? Isso vai ser facilitado por uma library chamada Cas.io, né, que permite o desenvolvedor aqui no Python interagir com o banco de dados sem precisar escrever o create table, ou o select, ou os inserts. Então a gente vai fazer tudo através do Cas.io, tá? Então, voltando aqui para o Jupyter, então nessa célula aqui a gente vai criar uma conexão com o Astra, importando essa library Cas.io e fazendo a conexão através dessa variável session. Então aqui eu vou ter uma conexão com o banco de dados, e aqui eu vou ter a library Cas.io, que tem todos os métodos que a gente vai precisar daqui para frente. Então eu vou criar aqui nesse caso uma tabela de vetores dentro do Cassandra, né, com suporte a metadados, chamada Football News Emb. E os vetores que eu vou armazenar lá, eles têm 384 dimensões. Lembre-se, isso veio lá do modelo que a gente usa para gerar os embeddings. Então, o número de dimensões que o modelo gera é o número de dimensões que a gente vai ter que criar lá dentro da tabela, tá? Isso é feito aqui, basicamente, chamando esse método, passando, né, a conexão, qual é o key space dentro do Cassandra, o nome da tabela, nesse caso aqui, Football News, o número de dimensões e a primary key que a gente vai criar, que vai ser do tipo texto. Bom, aqui no Astra eu tenho meu banco aqui, meu Astra Vector DB. O Cassandra é um banco multi-objetivo, então a gente consegue armazenar diversos tipos de dados, não somente vetores. E aqui a gente está usando para esse caso específico de vetores, tá? Então eu tenho meu banco de dados aqui, que está criado no Google, né, na região US East 1, e vamos dar uma olhada no modelo de dados que foi criado. Bom, essa aqui então é a tabela que foi criada lá através daquele comando no Cas.io. Ele criou uma tabela chamada Football News Emb, que tem uma coluna aqui que são os vetores, tem os metadados, tem o conteúdo em si que vai ser gerado e tem um ID. Ele também criou duas outras coisas. Ele criou um índice aqui baseado naquela coluna de vetores e ele também criou um outro índice para os metadados, tá? Então se eu quiser, por exemplo, filtrar pelos metadados, também é possível com essa library. Voltando aqui para o Jupyter, a próxima coisa que a gente vai fazer é carregar os registros dentro dessa tabela, tá? Então eu vou carregar aqui somente 100 registros para ficar mais rápido e basicamente o que eu vou fazer é dizer qual é o ID, né, minha chave primária, então eu vou concatenar a data e o título, qual é o conteúdo em si, que eu vou gerar um embedding, que é o content, o embedding em si, que vai ser gerado pelo model gerando o encoding dele, e o metadado, que é a data e o link, tá?
Legal, então eu carreguei lá essas 100 linhas. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. Eu vou pegar só a primeira linha, só para a gente dar uma olhada no conteúdo. Então ele armazenou aqui o vetor, o conteúdo, que está nessa parte aqui, né? Aqui onde a gente tem o metadado, que permite também a gente fazer queries, e aqui a primary key, que a gente concatenou a data e o título da notícia. Tá? Então meus dados estão todos armazenados aqui. Então suponha agora que eu tenho toda essa base, que eu quero fazer uma busca por similaridade. Então o que a gente vai fazer é, dado uma query, isso vai ser transformado em um embedding também, essa pergunta ela vai ser transformada em um embedding nesse passo aqui. E aí a gente vai buscar lá dentro dessa base, baseada aqui na similaridade de .product, a gente vai buscar 5 elementos que mais se parecem com o embedding gerado por essa query aqui. Tá? E aí vamos rodar. Legal. Então, quando eu mando a query ali, deals with English Teams, isso gerou um determinado embedding que foi utilizado aqui para ele fazer a busca. Tá? Qual é a distância, né? Qual é a similaridade entre o embedding da query e o embedding do texto? Nesse caso aqui de 0.83, e aqui ele está me dando conteúdo. Então, se eu for submeter, por exemplo, a um modelo de linguagem, né, que a pergunta do usuário for negócios com times ingleses, o ideal é eu passar esse conteúdo aqui para que o modelo de linguagem tenha uma notícia, um conteúdo mais recente, mais relevante para a pergunta que foi feita pelo usuário. Digamos que eu queira saber com jogadores brasileiros, por exemplo. Então ele encontrou aqui, por exemplo, notícias relacionadas ao Roberto Firmino, jogador que já é um jogador brasileiro, e eventualmente pode ser que exista outro. Nesse caso aqui, a distância, a similaridade, né, é de 0.80. Então ele retornou essa notícia, essa primeira notícia que fala ali do Firmino, fala de times da Arábia Saudita, e aí uma outra que fala também do Paris Saint-Germain, pode ser que tenha alguma coisa relacionada ao Neymar aqui nessa notícia, eu não estou conseguindo achar. Lucas Paquetá, por exemplo. Mas a ideia é que com essa busca de contexto baseada no significado e não em si nas palavras, não somente nas palavras, é isso que a gente vai usar para ampliar o contexto dos modelos de linguagem, para que eles gerem respostas mais eficientes, mais atualizadas até, e evitando as alucinações, né? Então é isso, a ideia aqui é a gente dar uma revisada nos embeddings, como é que a gente gera os embeddings do jeito difícil, do jeito fácil, e depois utilizando eles ali no contexto de um banco de vetores. Ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda mensagem, vai ser legal a gente bater papo. Me segue aqui no YouTube, me segue também no LinkedIn, vou deixar o link todo aí na descrição, e a gente vai se falando. Se tiver alguma sugestão de vídeo, manda aí, e vai ser bem legal a gente trocar ideia. Valeu!